Bom dia, você que acompanha aqui a Jangadeiro Band News FM. Eu sou Vanderlei Filho, começando agora o Jornal Jangadeiro Debate. Bom dia, Sávio Manfredini. Bom dia, Vanfil. Todos que nos acompanham aqui, uma excelente sexta-feira. E o programa de hoje traz aqui para o centro do debate um tema que tem dividido opiniões: passaporte da vacinação. Esse é o tema, passaporte da vacinação. No início da semana, a Prefeitura de São Paulo anunciou, como forma de sanção a quem não se vacinou, que iria dificultar a circulação de pessoas que não possuam comprovante de vacinação. Em outras palavras, acesso a eventos, shoppings e restaurantes estariam restritos a pessoas imunizadas contra a Covid-19. Essa discussão não é nova. Propostas parecidas e polêmicas também foram apresentadas no Congresso Nacional e estão em discussão, inclusive, em outros países. Quem é favorável ao tema diz que a segurança coletiva, o direito à saúde coletiva, vale mais, prepondera, para não colocar os outros, não colocar ninguém em risco. Já quem é contrário diz que a medida é inconstitucional e que fere as liberdades individuais. Você concorda ou discorda? Pois bem, para falar sobre isso, participam do debate de hoje Tiago Elias, advogado e analista político, e Marcelo Barroso, defensor público federal. E você que acompanha o nosso debate pela 101.7 e também pelo YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro, pode participar aqui pelo nosso WhatsApp 981543814. E eu começo então agradecendo a presença e cumprimentando os nossos debatedores, Tiago Elias, advogado e analista político, como eu disse, e o Marcelo Barroso, defensor público federal. Muito obrigado, bom dia aos nossos convidados. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, Jornal Jangadeiro. Cumprimento o defensor Marcelo Barroso, cumprimento a todos os nossos telespectadores, cumprimento a todos do Jornal Jangadeiro. Eu também quero expressar meu bom dia, agradecer o convite, participar aqui desse debate na TV Jangadeiro, na Rádio Jangadeiro, Band News. E é uma satisfação compartilhar meus cumprimentos também ao doutor Tiago Elias. A gente está pronto aqui para debater temas relevantes e de interesse dos nossos ouvintes, telespectadores, espectadores e internautas. Obrigado. Muito bem, então, para começar, é o seguinte, olha, doutor Tiago, está aí o tema em discussão a respeito, esse é o mote, o passaporte da vacinação, mas que ele pode variar de lugar para lugar. Aqui mesmo no Ceará, nós tivemos agora, recentemente, semana passada, a aprovação de uma lei estadual que pode, inclusive, punir servidores que não se vacinarem, punir até com a demissão. Enfim, é um tema aí, a vacinação é obrigatória ou não é obrigatória? Doutor Tiago, passando a palavra. Bem, o STF decidiu, pela obrigatoriedade da vacina, mas nós temos que colocar, e já existem outras vacinas obrigatórias no país, a gente sabe disso, mas a gente tem que colocar uma série de ressalvas nessa vacina, deixando bem claro que eu não sou anti-vacina, somente gosto de respeitar a opinião alheia, a liberdade individual alheia. Eu tomei a primeira dose, aguardo ansioso pela segunda dose, mas a gente tem que saber das ressalvas dessa vacina. Ainda há estudos, não há estudos concretos, inclusive no início se falavam somente de 2 doses, agora o mundo já está na sua terceira dose. O Queiroga já anunciou que os idosos vão tomar a terceira dose também. Nós não sabemos se nós, que estamos em uma faixa etária inferior, vamos precisar da terceira dose. Então, assim, eu acho que essa obrigatoriedade da vacina, neste momento, com a vacina que não temos toda a segurança possível de sua eficácia, e em relação também ao que pode causar, eu acho complicado você obrigar. Talvez o ideal seria você incentivar a vacina e você fazer políticas de educação nesse sentido. Muito bem. Então, doutor Marcelo, a respeito da vacinação, existem aí sanções, diversas sanções em alguns lugares. São Paulo está propondo, eu já comentei aqui, servidores públicos, essas sanções, elas são válidas para aqueles que não quiserem tomar vacina? Quem defende a obrigatoriedade da vacinação
né? Às vezes ela argumenta assim, olha, não é obrigado, mas também se não tomar, não vai poder frequentar, como acontece, por exemplo, na França, restaurantes, cinema, enfim, não pode ter uma vida social plena, porque se recusou a tomar a vacina. Isso aí, o que deve prevalecer, na sua opinião? O direito individual de decidir não se vacinar ou o direito coletivo em meio a uma pandemia? Eu entendo que deve prevalecer a necessidade da exigência de vacinação em prol de toda a sociedade, porque as pessoas, infelizmente, elas não se vacinariam se não houvesse obrigatoriedade e uma norma para ser eficaz, para produzir efeitos, né? Se fosse uma mera sugestão, cumpriria e se vacinaria quem quiser. Então, eu defendo a obrigatoriedade da vacinação é necessária para que a gente tenha o fim dessa pandemia. Ninguém está satisfeito com a pandemia, uma pandemia que já matou milhões de pessoas no mundo, matou quase 600 mil brasileiros. Então, a meu ver, a obrigatoriedade de vacinação e a imposição de sanções àquelas pessoas que teimam em não se vacinar é uma necessidade frente a um período excepcional. A gente está vivendo um momento excepcional. E para um momento excepcional, nós precisamos de medidas excepcionais, dentre as quais está a imposição de sanções para aquelas pessoas que não queiram se vacinar, decidam não se vacinar. Então, é um estímulo para as pessoas a obrigatoriedade. Se for deixar na mão de cada um, é uma sugestão, é uma decisão individual, creio que o número de pessoas a se vacinarem vai ser bem reduzido. Então, somente com a obrigatoriedade nós teremos uma vacinação ampla. Então, somente com um número significativo de pessoas, não há uma precisão ainda, mas acredito que mais de 80% da população vacinada, é que nós tenhamos o fim dessa pandemia. Por essas razões que sou favorável, sim, à obrigatoriedade da vacinação, bem como, consequentemente, à imposição de sanções, de punições àquelas pessoas que não se vacinam. Perguntar aqui para o doutor Tiago, doutor Tiago, às vezes parece, eu tenho aqui essa impressão, queria saber o que o senhor acha, de que as leis aqui são meio que um tanto copiadas, né, ou improvisadas, essas ações, porque não se tem muito ao certo a quantidade de pessoas que, por exemplo, poderiam se recusar a tomar a vacina. Né? As medidas vão sendo tomadas durante ainda o processo de vacinação, que, ao que tudo indica, as pessoas estão aderindo, né, em bons números. E aí, quando se tem leis de restrição, muitas vezes elas esbarram justamente na falta de uma cobertura completa ainda, porque o processo de vacinação está em curso. Então, tem pessoas que não se vacinaram, mas não é porque não queiram, é porque ainda não tiveram a chance. Ou então não têm condições de acompanhar pela internet, né, os agendamentos. Né? Como o senhor acha que fica, então, essa questão de já trazer para uma legislação, para uma imposição legal, essa questão da vacinação? Será que é colocar o carro à frente dos bois? Acho que sim. Acho que uma imposição dessa fere o direito individual de vir, fere inclusive o direito da propriedade do empresário, que vai ter que proibir uma pessoa, mesmo sem a sua vontade. E isso sem falar nesses casos em que a gente não temos em todas as cidades, em todas as localidades, todos vacinados. Não temos também a questão de existem também pessoas que não podem se vacinar por ter alguma alergia ou algo do tipo, que não podem se vacinar, e como ficariam essas pessoas. Além disso, essa imposição não se dá por conta de nenhum movimento forte anti-vacina. Esse movimento forte anti-vacina não existe. Não existe no Brasil. O que a gente está vendo é, na verdade, uma enormidade de pessoas se vacinando. Temos 2 milhões por dia de pessoas se vacinando. Não existe esse movimento anti-vacina. Em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, há uma resistência maior à vacina. E essa questão do passaporte sanitário, vale salientar, São Paulo voltou atrás. Já avisaram que não será em shoppings, bares, restaurantes, serão somente em grandes eventos, como jogos de futebol e shows. Né? E na França, o passaporte sanitário está enfrentando grandes resistências e grandes protestos, porque todos consideram uma violação ao direito individual.
É porque essas medidas, né, tem que ter tem que ter evidência científica, né, tem que ter os dados e que a gente às vezes sente ali a ausência desses números. Existe, claro, o consenso de que a vacinação ela é o caminho, né, para, como já foi dito aqui. Doutor Marcelo, essa discussão a respeito agora, tá aí São Paulo recuando já em parte dessa medida. Essa discussão lembra um pouquinho as discussões que já ocorreram por causa do lockdown, né? Há uns meses atrás, a respeito de até onde o Estado, né, pode interferir em atividades essenciais, em nome e em defesa, né, da coletividade. Mas parece que, assim como aconteceu no lockdown, talvez esse novo momento também esteja um pouco contaminado por questões políticas. O senhor acredita nisso? Eu acho que a política ela acaba invadindo diversas discussões importantes, inclusive na área de saúde pública. Agora, em relação ao passaporte sanitário, ao passaporte de vacinação, ou seja, a exigência de que as pessoas se vacinem para ingressar em espaços abertos ao público, como estádios, bares, em locais fechados, teatros, essa exigência ela é inevitável. Eu vejo como inevitável e é uma tendência mundial. O Brasil, a pandemia, ela se manifestou do Brasil um pouco depois de ter se manifestado na Europa, né? Começou na China, depois se alastrou para a Europa, Estados Unidos, depois Brasil. Então, o Brasil tem a vantagem de ter experimentado a vivência de outros países, de ter a oportunidade de ver o que aconteceu em outros países. Israel, em fevereiro de 2021, em fevereiro desse ano, foi o primeiro país do mundo a exigir o passaporte de vacinação, porque já estava com a vacinação bastante avançada. Então, no momento em que a vacinação estiver bastante avançada, a exigência desse passaporte sanitário é inevitável. É inevitável. A União Europeia também já está passando a exigir. Israel até voltou atrás em junho, porque já estava em um nível muito baixo da pandemia. Então, essas medidas de exigência de vacinação, evidentemente que elas duram por um período determinado, elas não vão valer, espero eu, para o resto da vida, porque nós esperamos que essa pandemia tenha um fim. E tendo fim a pandemia, as medidas, evidentemente, serão levantadas, não terão mais que ser utilizadas. Então, é uma medida provisória, é uma medida excepcional e repito, um estímulo para a vacinação. Então, o Brasil vai adotar, as cidades começarão a adotar esse passaporte de vacinação na medida que houver um avanço da vacinação, quando atingir um número significativo de pessoas, né? Eu não posso exigir quando ainda não tem vacina disponível, mas quando houver uma ampliação dessa vacinação, Rio de Janeiro também já foi divulgado hoje, vai começar a exigir a cidade do Rio de Janeiro para ingresso em estádios, até para realização de cirurgias em hospitais. Então, há uma necessidade, é uma medida realmente que há uma restrição de direitos individuais, mas é uma medida necessária. Não há nenhum direito absoluto. A liberdade ela pode ser limitada em prol da saúde pública, né? Então, esses direitos devem se compatibilizar de forma a permitir que nós tenhamos um fim mais rápido dessa pandemia que, infelizmente, atinge a todos nós. Muito bem, doutor Tiago, o doutor Marcelo falou um ponto interessante, que pesquisando aqui sobre o tema de hoje, eu vi muito essa frase, não existe um direito absoluto, né? Ele pode ser sempre relativizado, porque na Constituição brasileira diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Mas muitos juristas explicando que o direito não é absoluto, ele pode ser relativizado em determinadas circunstâncias emergenciais, né? Eu queria saber a sua opinião a respeito dessa relativização. Quem é que define, como é que isso fica, como é que isso é trabalhado? Bem, o doutor Marcelo falou aí de que é um programa temporário do governo, e eu só lembrei de uma frase do Milton Friedman: nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. E agora, em relação a essa questão do direito não ser absoluto, não existe realmente nenhum direito absoluto. Nem o direito à vida, a gente sabe que é absoluto, porque em casos como guerra, é possível a pena de morte no Brasil. Agora, o que tem me preocupado ultimamente é que o direito individual cada vez mais tem sido relativizado sobre esse mesmo argumento. Não há direito absoluto. E por não há direito absoluto,
o direito individual cada vez mais é deixado de lado. Parece que o único direito absoluto no Brasil é o direito da vontade estatal, da vontade do governo, que nem sempre, vale salientar, nem sempre representa os valores da sociedade e a vontade da sociedade. Passa a palavra, doutor Marcelo. Eu acho que essa frase, assim, não existe direitos absolutos, ela precisa ser interpretada com muito cuidado. Até que ponto o Estado pode obrigar as pessoas? Até que ponto o Estado pode interferir nas liberdades individuais? Então, não pode interferir de forma muito drástica. Então, qual, a meu ver, qual o contraponto que a gente pode ter? Qual o remédio que a gente pode ter para eventuais avanços excessivos nas liberdades individuais? Nós temos o acesso ao Poder Judiciário. Então, no final das contas, se o cidadão entender que o Estado toma uma medida excessiva à sua liberdade individual, ele pode se valer do Poder Judiciário para dirimir aquele conflito, se aquela intervenção do Estado ela se faz de forma excessiva ou não, se é uma intervenção legítima. Então, a meu ver, em casos realmente que haja uma agressão indevida à liberdade individual, o cidadão pode se valer do Poder Judiciário. Inclusive, né, já há judicialização dessas medidas de passaporte de vacinação, de passaporte sanitário. Já deve haver ações judiciais discutindo essa exigência. Então, a meu ver, não há nenhum problema em relação ao passaporte sanitário, e se houver algum cidadão se sentir prejudicado em relação a isso, ele pode se valer do Poder Judiciário, que no Brasil é a instituição que vai decidir esses conflitos e que tem a palavra final sobre a solução dos conflitos. Doutor Tiago, trazer aqui para um exemplo, né, hipotético, né, mais perto da gente. Como eu disse logo no começo, aqui no Ceará foi aprovada uma lei em que servidores públicos estaduais podem ser punidos com sanções, inclusive demissão, se recusarem a tomar a vacina. Né? Nesse caso, o sujeito não quer tomar, tem medo, enfim, ou ideologicamente ele é contrário à vacinação e se recusa. Né? Essa lei estadual, ela vai prevalecer sobre a ideia de que eventualmente essa pessoa de que ele pode decidir sobre a própria saúde? Bem, eu sou contra isso, né? Eu sou contra essa lei. Agora, e aí é claro, isso realmente iria parar no judiciário, iria parar para o Poder Judiciário decidir. Agora, a gente tem que lembrar sempre como está o Poder Judiciário, e aí eu faço aqui as ressalvas que o STF, ao meu ver, está fazendo atropelamentos constitucionais quando ele abre o inquérito, quando ele acusa e quando ele julga. Então, isso, ao meu ver, não pode. A gente não pode confiar, me desculpe, eu não posso confiar minha liberdade, seja ao Poder Executivo, seja ao Poder Legislativo, seja ao Poder Judiciário. Minha liberdade vai muito além do que diz qualquer dos poderes constitucionais e vai muito além até do que diz a Constituição, porque a gente sabe bem como é que se interpreta a Constituição nesse país. Então, são direitos naturais, são direitos independentes de qualquer lei, de qualquer Constituição, de qualquer regramento. Independente disso, vale salientar também que a vacina ela não impede o contágio. Só a segunda dose da vacina, após 15 a 30 dias, isso de acordo com o Instituto Butantan, com a vacina Coronavac, vai impedir o quê? 50,4% de você ter a doença de forma leve. Então, 49,6% de chances de você contrair a doença e, então, você repassar essa doença para outra pessoa. As duas doses da vacina sequer garantem 100% de você não terá doença grave. Infelizmente, perdemos aí o nosso querido Tarcísio Meira, já tendo tomado as duas doses da vacina. Então, você dizer que essa questão, tomando duas doses, você não vai repassar a doença? Duas doses você não vai repassar a doença? Tem uma grande chance de evitar. Tem uma grande chance de evitar pessoas o falecimento, mas também não é de pessoas queridas. O que é mas também não é muito importante. Distanciamento social e é muito importante da distanciamento social. Isso é muito mais importante. Isso que você é muito mais importante do que você exigir uma vacinação para evitar o contágio. Mas para evitar o contágio, o principal é a utilização da máscara e o distanciamento social. Doutor Tiago, eu vou agora inverter a situação, né? Eu sou um funcionário, eu sou um servidor público que acredito que deva
que estou correndo risco caso um colega não se recuse, né? Ali o meu departamento todinho, todo mundo vacinado, mas a camarada que não aceitou a vacina, ele pode estar ali, né, trazendo o vírus, né, para circular no ambiente de trabalho e as pessoas levarem até para suas casas, né? Nesse sentido aí, essas pessoas não estariam tendo o seu direito à vida ou à saúde comprometidas pela ação de um indivíduo? Ao meu ver, não. Porque, como eu já disse, a vacina ela não vai impedir que você não tenha a doença. Você não tenha nem as duas doses da vacina impedem. Imagina nem as duas eu pelo menos só tenho uma dose. Imagina a gente, então, eu pelo menos só tenho uma dose. Eu estou imunizado parcialmente. Eu estou imunizado parcialmente. Adentrar em bares, eu seria impedido de adentrar em bares. O Estado, entendeu? Abrir, ou então a instituição pública, o local público, aos servidores, entendeu que os servidores devem retornar ao trabalho, então já existe um risco de contágio, independente de ter vacinação ou não. Agora, o que podem exigir é o quê? Durante o trabalho, utilizem máscara, porque quando duas pessoas utilizam máscara, isso é importante dizer, a chance de contágio é de 1,5%. E eu coloco aqui agora uma questão para os nossos debatedores, que é mais política também. A gente vê que o debate é complexo, né, que tem muitas variáveis sanitárias, né, legais, jurídicas também, mas que, como a gente já comentou também, tem aquela questão política que tem contaminado esse debate. E fica parecendo o seguinte, de um lado estão aqueles que querem um Estado totalitário e do outro lado aqueles que defendem a liberdade do indivíduo. Isso não é um pouco, não é uma caricatura de uma discussão que precisava ser mais séria? Doutor Marcelo. Veja, quando se criam leis, né, você está limitando a liberdade das pessoas. Se todas as pessoas se comportassem adequadamente, não haveria nem a necessidade de leis, mas o ser humano, ele nem sempre se comporta de forma adequada. Então, para isso, a exigência do Estado, para isso, a exigência de leis. Evidentemente que o Estado não pode também atrapalhar a vida do indivíduo, interferir de forma excessiva na liberdade individual. Legitimamente, há possibilidade de intervenção do Estado. Como estamos vivendo em um período de exceção, em período de pandemia, é natural que o Estado tenda a intervir de forma mais extensa, de forma mais ampla nas liberdades individuais, impondo vacinação, impondo o uso de máscara, impondo distanciamento social. Então, nós não podemos enxergar a solução para essa pandemia do ponto de vista apenas individual. O meu direito individual, ele vai interferir, o exercício inapropriado de um direito. Eu tenho liberdade, eu vou sair sem máscara, eu vou conversar com as pessoas sem máscara, eu não vou me vacinar, embora as vacinas nenhuma seja 100% eficaz, mas se a gente entender a vacinação como um fenômeno global, já houve testes em pequenas cidades do interior de São Paulo, há uma diminuição do número de óbitos, há uma diminuição do número de casos graves que exigem internação. Infelizmente, nós vamos enxergar, nós vamos nos deparar com situações de, mesmo com pessoas vacinadas, que venham a falecer, como foi o caso do querido Tarcísio Meira. Mas isso, o caso do Tarcísio Meira, é uma exceção. Isso não impede e não prejudica a necessidade de vacinação. Portanto, eu acho que o direito individual, ele tem que ser preservado, mas ele não pode dar ao cidadão o direito de se comportar de forma a prejudicar o seu semelhante, sem usar máscara, sem se vacinar, porque isso vai interferir também no direito da saúde de outras pessoas e no direito da saúde como um bem coletivo também. Doutor, eu vou fazer aqui trazer uma questão para os dois, né? Mas eu vou pedir para o doutor Tiago falar já para a gente ir alternando. A gente falou muito agora em coerção, em imposição estatal, mas também tem as questões, né, no próprio âmbito privado. Por exemplo, numa empresa ou nas nossas casas, vem alguém prestar um serviço, ou alguém que trabalha na nossa casa, ou numa empresa. As empresas e as pessoas podem exigir que esses colaboradores estejam vacinados? Doutor Tiago.
Podem. Ao meu ver, se a empresa é privada, o dono da empresa ele faz as suas regras. O que eu não posso é o Estado intervir de forma deliberadamente excessiva, e aí a gente tem que discutir qual é o limite da imposição estatal, que, ao meu ver, a interferência do Estado na liberdade individual tem aumentado de forma exponencial, e isso muito me preocupa. E eu aproveito aqui para fazer um questionamento ao doutor Marcelo, já que ele é defensor público, com a obrigatoriedade da vacina. A gente sabe que há 0,0000 vários zeros, 1% de chance de existirem pessoas que sejam prejudicadas, que, enfim, na Europa, não sei, tivemos 12, 15 casos com pessoas com AVC, coisas nesse sentido, é extremamente raro. Mas a gente não pode negar a realidade. Nesse caso, o senhor consideraria que essa pessoa, os familiares, poderiam ingressar contra a União pelo fato da obrigatoriedade dessa vacina ter sido imposta pelo Estado? Pronto, então há uma possibilidade de que aquelas pessoas que não possam receber vacinação por alguma alergia, por algum problema de saúde, elas, munidas do respectivo atestado médico, elas, evidentemente, demonstrando ao ingressar em determinado estabelecimento que não podem se vacinar, elas não podem ser prejudicadas. Então, esses casos excepcionais de pessoas que não podem se vacinar, evidentemente que elas não podem ser prejudicadas. Então, a norma ela tem que ter essas exceções para evitar que as pessoas que não possam ser vacinadas não se prejudiquem. A pessoa não vai ter um programa de saúde grave para tomar a vacina. Então, temos esses casos. E os efeitos colaterais, eventualmente, que as vacinas podem ter, embora também seja em número reduzido, eu vejo que aquela pessoa que foi prejudicada, né, ela não pode se valer, sim, de ação, de indenização, a meu ver, porque o órgão responsável e a decisão pela obrigatoriedade de vacinação é uma decisão do poder público, então ela pode se voltar, sim, contra a União, evidentemente que não quer dizer que toda pessoa possa, mas analisando o caso concreto, demonstrando prejuízo efetivo, o nexo causal de que aquela pessoa teve um prejuízo à sua saúde ou teve um prejuízo significativo, ela possa sim se valer. Mas creio que sejam casos muito reduzidos, né? Sejam casos bem irrelevantes, mas evidentemente que o Poder Judiciário no Brasil, o acesso à justiça ele é amplo. Então, quem se sentir prejudicado por uma lesão ao seu direito ou ameaça a direito, ele pode se valer sim do Poder Judiciário para buscar a reparação, a indenização. Muito bem, a gente vai chegando aqui já ao finalzinho do nosso Jornal Jangadeiro Debates, agradecendo aqui a presença dos nossos convidados e abrindo aqui o espaço para as considerações finais, começando pelo Dr. Tiago. Bem, eu gostaria somente de agradecer a oportunidade do Jornal Jangadeiro, agradecer ao debate de alto nível do Dr. Marcelo, agradecer a todos os internautas e deixar, por fim, uma frase da filósofa Ayn Rand: a menor minoria da Terra é o indivíduo. Aqueles que negam os direitos individuais não podem se dizer defensores das minorias. Obrigado. Bem, também agradeço a participação aqui no debate, agradeço o convite. Foi uma satisfação estar aqui ao lado do Dr. Tiago Elias, dos nossos ouvintes, telespectadores, internautas. E quero concluir pedindo à população, quem não se vacinou, se vacine. A vacinação é fundamental para a gente acabar com a pandemia. Eu acho que há uma unanimidade, a pandemia não é interesse para ninguém, e somente com a vacinação a gente tem uma chance de retornar aquele passado que a gente vivia e colocar a pandemia como um capítulo nos livros de história. E para que isso aconteça, é necessidade da gente ter uma visão mais ampla, de pensar um pouco no próximo, esquecer, deixar de olhar para o próprio umbigo e pensar também no próximo, né? De que uma decisão individual ela repercute de forma muito forte em toda a coletividade. E em prol da coletividade é que eu peço a todos que se vacinem. A vacinação é a saída, a vacinação é a solução. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado aos nossos convidados, Tiago Elias, Marcelo Barroso, pela participação, por dedicar um tempo aí de suas agendas para debater esses assuntos com os nossos ouvintes
é muito interessante. Sempre a gente vai aprendendo à medida que a gente escuta, concordando ou discordando, a gente também vai elaborando as nossas próprias opiniões. Então, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Sávio Manfredini, muito obrigado aos nossos ouvintes, sempre, claro, né? E Sávio Manfredini está aqui, passa a bola para ele. Valeu, Vanfil, muito obrigado por ter participado aqui conosco, comandando aí o Jornal Jangadeiro Debate. Jornal Jangadeiro Debate, que tem produção do Yuri Costa, trabalhos técnicos do Carlos Manuel, coordenação da Dina Sampaio e a direção do jornalismo da Isabela Martã. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem a atualização do noticiário.